Oi, bom dia. Começando mais uma live aqui. Então, gostei dessa história de fazer live sábado de manhã. Vamos ver se dá certo. Hoje, então, o tema dessa live é Meu filho não sai do celular, como eu posso ajudá-lo. Tem sido uma reclamação que aparece muito, né, dos pais preocupados com as crianças ficando muito tempo no celular, né? Então, como que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer com isso, né? Então, a ideia é dar algumas dicas de como que a gente ajuda as crianças. Hoje eu tô aqui com a monstrinha, né? Que é a minha acompanhante, né? Eu tenho vários bichinhos de pelúcia que me ajudam no atendimento com as crianças. E aí a primeira dica é essa, né? A gente, então, os pais, os cuidadores, os profissionais, investirem, então, incentivarem as crianças a brincar, né? A ter atividades que são diferentes do que está no celular. Né? Então que a gente possa incentivar. E os bonecos, né, o bichinho de pelúcia, boneco de herói, são coisas que as crianças, principalmente as pequenas, antes dos 7 anos, gostam muito. Então incentivar a brincar de faz de conta, a brincar com esse tipo de brinquedo, né? Outras, então, atividades. Uma coisa que eu gosto muito. Oi, gente, bom dia, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Dá um ok pra mim, quem tá chegando agora. Eu comecei já falando, então, de algumas dicas para ajudar as crianças a sair do celular, né? Tem muitas famílias, muitos pais reclamando que as crianças estão muito no celular agora, então, que as aulas são todas online, né? Então, já tem o tempo que fica online na aula. Bom dia, Paty, tudo bem? O áudio tá bom? Obrigado, Anderson. Tô falando, então, aqui das dicas, tô com a minha monstrinha, né? Uma das minhas acompanhantes. Então, incentivar a brincar com bonecos, com bichinhos de pelúcias, ajuda muito nisso a ter outras atividades além do celular. Uma coisa importante da gente falar, então, é que a tecnologia, o online, ele veio para ficar na nossa vida. Né? Então a gente vai ter essa realidade das crianças tanto para fazer as atividades da escola no online, como daqui para frente vai ser assim. Muitas escolas já estão trabalhando, né, com o ensino híbrido para o ano que vem. O que é o ensino híbrido? Parte das atividades vão ser presenciais na escola, se for possível, né, dependendo aí de como for o andamento para o ano que vem, e parte das atividades online. Então, o online, ele veio para ficar para muitas das atividades que a gente vai ter, inclusive na escola. As universidades já caminham para ter um ensino híbrido. Então, vai ser importante que a gente ajude as crianças a lidarem com esse online, né, com a tecnologia, porque a nossa vida, provavelmente, muitas das profissões do futuro vão depender dessa tecnologia, vão ser online. Então é importante que a gente aceite, né? Eu sei que às vezes é difícil da gente entender, mas que vai ser importante sim para as crianças saberem aprender a lidar com a tecnologia, né? Então saber mexer na tecnologia, mas também de lidar no sentido de dar limite, né? Então até que ponto eu não vou ficar só no online. Então essa que é a ideia. A gente tem sim como ajudar, a tecnologia ajuda muito, né? É por ela que eu tô falando com vocês, por meio então de uma tecnologia do online, então ela pode ser muito útil, ela pode ajudar muito, mas então qual é o limite? Para as crianças pequenas, muito pequenas, né? Menos de 5 anos, a gente sabe que não é recomendado ficar muito tempo nas telas. Então, se necessariamente eu tenho que ficar por conta da aula, então, a atividade de lazer, ela precisa ser limitada, mais limitada ainda. As crianças, elas se dão muito bem com a tecnologia, né? Uma delas até me ensinou, elas me ensinam às vezes coisas que nem eu ainda sei mexer no recurso, e elas que me ensinam. Então, isso para elas é muito comum, é muito normal. Elas sabem lidar com isso muitas vezes melhor do que a gente, né? Em termos de mexer, saber usar o recurso. Deixa eu ver aqui um comentário.
Paty, perfeito, as crianças e nós precisamos aprender isso, é verdade, né? Então, o recurso, a gente também tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, por atender criança, comecei a jogar um monte de joguinho online, né? Por conta das crianças. Então, elas falam tanto desses joguinhos que eu preciso saber o que é isso. Comecei a jogar. E aí até eu comecei a me empolgar, comecei a jogar, tem uns que são legais, né, que a gente começa a jogar. Então eu também gosto de jogo online, no celular, no computador. Esses joguinhos, eles são planejados, eles são feitos para te prender ali, para você continuar jogando. Essa é a lógica de quem cria um jogo, né, principalmente esse online. Então ele vai ser feito para te prender ali. O que eu faço e como que eu trabalho com as crianças. Então, muitas vezes eu já joguei online com as crianças durante a sessão, né? Mas aí o que eu tô fazendo? Tô perdendo o meu tempo ali com a criança? Não, eu estou ajudando ela a criar estratégias de como lidar com isso, como lidar com essa tecnologia. Então, não é para eu passar a tarde toda jogando, né? E deixar de fazer aula, deixar de fazer tarefa. Então, como que a gente faz? A gente pega e estabelece um tempo, né? Então eu combino com elas, a gente vai jogar hoje, se for então uma sessão que a gente vai jogar um joguinho online, por exemplo, a gente vai jogar até tal hora, a gente vai jogar metade da sessão e a outra metade então a gente vai fazer a outra atividade. Eu faço isso no meu dia a dia, então eu só jogo, por exemplo, no horário do almoço, quando eu tô descansando, no final de semana. Então, a gente vai dando modelo de como que a criança lida com isso. Então, se eu estou usando o celular ou a tecnologia para um momento de lazer, então esse momento tem que ter hora para começar e hora para terminar. E, se possível, uma hora que não vai atrapalhar ou concorrer com as outras atividades. Deixa eu ver, tem mais um comentário. Oi, Sil, tudo bem? Como podemos fazer para que as crianças que estão no período de alfabetização fiquem mais atentas nas aulas online? Ai, boa pergunta, é um desafio mesmo, porque a alfabetização é um período que é muito difícil e para esse momento do online foi um desafio muito grande. Então as professoras, né, as minhas colegas professoras que trabalham com esse período da alfabetização, elas tiveram um grande desafio. Porque a alfabetização, muitas vezes, principalmente a escrita, você precisa pegar na mão da criança, né, para ajudá-la a aprender a segurar no lápis, a ter a habilidade motora, né, de fazer o contorno das letras. Então, foi um desafio muito grande, né? O que eu tenho visto e algumas estratégias que a gente vê é que no caso das crianças em alfabetização e que a aula ainda está online, que o professor então está remoto, que ele vai precisar de alguém do lado para ajudar nessa parte motora. Porque essa parte motora, que é o que o professor faz muitas vezes no momento da alfabetização, ele não tem condição, ele não está ali. Então, o ideal é que tenha alguém que ajude, pelo menos no começo ou em alguns momentos, a criança com essa parte motora. E aí tem vários livrinhos, e não necessariamente precisa ser um livrinho pronto, impresso, mas atividades então de treino da criança, né? De como segurar no lápis, de ir treinando, né? Aqui, essa mobilidade motora que a gente precisa, né? Que é um motor muito fino de segurar no lápis, de fazer muitas vezes ali a voltinha. Então isso é treino, e é treino motor. Então, se a professora não pode estar presente para ajudar nisso, então de que tenha uma outra pessoa, um outro adulto ou alguém que possa ali estar junto, pelo menos em alguns momentos, para ir ajudando a criança, para ajudá-la a segurar no lápis, pedir ajuda para a professora, então, que tipo de atividade a professora está passando e o que eu posso fazer em casa. Né, no caso dos pais, por exemplo, como que eu posso fazer, né, pedir para a professora muitas vezes dar essas atividades. Então os livrinhos que tem é aqueles que do abecedário que tem o modelo e a criança vai seguindo o traçado, né? Então fazer esse treino repetitivo ajuda nesse aspecto motor. Então tem esses livrinhos, né, que são super baratinhos, em banca, em livraria, como a própria escola já deve ter essas atividades prontas e que muitas vezes é só imprimir, eles podem enviar, enfim, a própria escola deve estar planejando isso, mas realmente deve ser um período muito difícil esse da alfabetização. As professoras, minhas colegas, elas estavam muito preocupadas, como é que eu vou fazer a alfabetização online?
né? Mas então provavelmente a gente vai ter esse período de adaptação e de pensar como que a gente faz coisas, né, que precisam de um apoio online. Por isso que provavelmente daqui para frente vai se pensar muito no ensino híbrido. Então, coisas que eu preciso fazer no presencial que precisa ser uma intervenção presencial, e aí eu continuo em casa, né? Então isso provavelmente vai ser o que a gente vai viver daqui para frente. Então por isso que eu achei importante da gente falar um pouco de como a gente vai lidar com essa tecnologia, né? Então não adianta negar, não adianta a gente falar que não pode, porque ela vai fazer parte da nossa vida e as próximas gerações aí vão precisar muito saber como lidar com esse online. Então sim, ele nos ajuda muito, ele é importante, dá para fazer muitas coisas, mas então precisamos ter limites, né? Até que ponto a gente não vai ficar só nesse online. E aí por isso a ideia de que a gente tenha outras atividades que sejam tão legais, muitas vezes como o que tem no celular. Então, como eu estava dizendo, os joguinhos, né, principalmente esses que a gente instala no celular, eles são programados para que você fique ali, você fique viciado, essa é a palavra correta, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter outras atividades tão legais quanto, para que eu possa fazer fora do online. Então, para as crianças pequenas, menos de 7 anos, o faz de conta é muito legal. Então, os bonecos, os bichinhos de pelúcia. Uma coisa que elas gostam muito, que eu tenho um aqui, por exemplo, mas tem muitas opções, são os livrinhos infantis, né? Então, histórias de conto de fadas. Tem vários livrinhos, então, que dá para trabalhar outras atividades, né? Então, as crianças gostam muito dos próprios filmes, né, que hoje em dia tem aí nas plataformas, que são filmes infantis. Então eu sempre recomendo que seja filmes, séries, desenhos que sejam recomendados para a idade da criança. As crianças estão assistindo muitas séries que não são recomendadas para a faixa etária delas, isso não é legal. Eu sei que é difícil porque a criança quer assistir e estão todos os amiguinhos da escola falando, né? Mas a gente precisa ter um cuidado com isso. Deixa eu ver mais um comentário. Obrigada pelas dicas. No final de alguns livros podem usar nessa etapa, sim. Então, histórias, dicas de livros, né? Esses, então, de contos de fada também a gente acha muito fácil, né? Às vezes em banca de jornal tem gibi é uma coisa muito legal também. O da Turma da Mônica, toda criança tem a fase da Turma da Mônica, né? Então as historinhas em gibi, né, com os personagens da Turma da Mônica também são muito legais, né? Eu gosto muito, né, de também usar a Turma da Mônica, porque dão outros exemplos, então, de muitas vezes de interação, né? Então, às vezes a Mônica é agressiva, então como eu lido com a agressividade. Livrinhos de histórias infantis de um modo geral, né? Então tem a seção específica que a gente pode usar para as crianças maiores, então acima dos 7 anos, que daí já não vai achar tanta graça, né? Não faz de conta, na ideia do mundo da fantasia, né? Aí a gente começa a investir então em jogos de tabuleiro, gente. A gente precisa resgatar os jogos de tabuleiro, né? Então tem jogos muito bacanas, tá? Eu vou então fazer aqui o meu jabá honesto da terapia criativa. Então a gente tem uma série de jogos da terapia criativa que dá para brincar em casa, né? É a série do Brinque em Casa. Então tem vários jogos que são muito legais, que não são só para profissionais, que o pai e a mãe pode adquirir e usar em casa. E por que eu tô falando da terapia criativa, né? Por que eu sou revendedora da terapia criativa? Porque eu acredito muito no material da terapia criativa, né? Então são materiais que são pensados, elaborados, construídos por psicólogos, né? Então a Cíntia é a proprietária, a Cíntia Moura, da terapia criativa. A maioria dos jogos são idealizados por ela, mas não só por ela. Então tem vários profissionais psicólogos que contribuem, que têm as ideias dos jogos e obviamente passa pelo crivo dela. Então a Cíntia é uma profissional que está muito capacitada, além da experiência dela no atendimento com crianças, né, muitos anos de atendimento, ela fez o doutorado dela em atendimento infantil. Então ela tem uma bagagem muito grande. Então
Um joguinho da terapia criativa é um joguinho que tá ali brincando, né? Então tem a parte lúdica, divertida, mas está trabalhando várias competências importantes para a criança, né? O lidar com a frustração, lidar com vários aspectos do socioemocional, então as habilidades emocionais que a gente fala, então como é que eu lido com a raiva, como eu lido com a tristeza, como eu lido com o medo, né, que são coisas importantes de serem trabalhadas na infância. Então, os joguinhos da terapia criativa, eles têm os joguinhos, então, que dá para brincar em casa e que vai estar trabalhando ao mesmo tempo outras competências importantes com a criança. E jogos comerciais mesmo, que a gente pode adquirir em diversas lojas e que muitas vezes são muito baratos mesmo. Por exemplo, o jogo do mico. O jogo do mico é um clássico, né? Então você pode brincar de duas maneiras, ou como jogo da memória, que é uma coisa super bacana de trabalhar com a criança, então trabalhar a capacidade de memorização, isso é bem bacana, como o jogo do mico, né? Que quem tiver com o mico no final perde. E aí, trabalhando a frustração com a criança. Então, eu já trabalhei com criança no consultório que quando tira o mico, que fica com muita raiva, que não aceita, que daí quer parar de brincar, né? Então, é importante que a criança aceite que ela vai perder, tá tudo bem? Então, outra dica importante para os pais, profissionais, cuidadores de crianças é não permitir ou tentar deixar que a criança ganhe ou que ela burle as regras para ganhar. É importante sim que ela perca e tá tudo bem, e mostrar para ela que não tem problema perder. Isso vai ser importante para trabalhar a frustração dela, né? E que é legal, que ali o mais importante é a diversão de todo mundo. Então eu não preciso ganhar sempre para ser legal. O legal é brincar. E brincar, né, com alguns jogos envolve que às vezes eu perco e às vezes eu ganho. E tá tudo bem, né? Então o jogo do mico. Outro jogo que as crianças amam, adoram, é o Uno. O jogo do Uno é super baratinho, então brincar de Uno com a criança também trabalha várias competências, é muito legal ter o Uno. Quebra-cabeça também trabalha tanto o aspecto motor como a atenção, então eu preciso prestar atenção em qual peça vai encaixar. Lego, criatividade, então trabalha a criatividade, como é que eu construo um carrinho de Lego, né? Então tem vários joguinhos que a gente pode usar em casa e que a gente então vai ser um concorrente com o celular. Então, a minha dica é, a gente não pode impedir que tirar o celular da criança. Embora com as muito pequenas, menos de 7 anos, eu acho que precisa avaliar se a criança precisa ter um celular dela, né? Então, será que ela precisa de um celular? E se precisa, então precisa ser muito controlado, né? Eu preciso pensar em que momentos eu vou disponibilizar esse celular para a criança, tá? E aí, com as maiores, então, da gente ter limite mesmo. Então, tem hora para estar com o celular e confiscar o celular muitas vezes. Óbvio que isso vai ser combinado, acordado com a criança, com os maiores. Então, é legal fazer uma conversa, explicar o porquê que o celular não vai ficar disponível o tempo todo. Mas não basta que eu, então, tire o celular e a criança que se vire para encontrar alguma coisa para fazer. Então, é legal que eu incentive, que eu tenha alternativas de atividades, né? Atividades físicas mesmo, então jogar bola, fazer uma caminhada, ou seja, brincar, né, em outras situações que não seja só no celular. Eu sei que no momento tá um pouco restrito, né, então não dá pra gente fazer qualquer coisa ao ar livre, mas tem algumas atividades que a gente consegue fazer ao ar livre. Então, incentivar a criança a fazer isso. E aí, quando eu tô falando do incentivar, não é falar pra criança, vai lá e faz. Ah, por que você não vai jogar mico, né? Em alguns momentos, principalmente com os pais, vai ser importante a participação. Então, jogos de tabuleiro, muitas vezes, não dá para jogar só um. Precisa, no mínimo, a maioria dos jogos precisa de 2 jogadores, né? Então, se eu não tiver um amiguinho, não tiver um irmão, por exemplo, eu vou jogar com a criança. Então, é importante, uma coisa que a gente fala muito, que é o investimento parental, né? Então, ter filhos envolve que a gente vai ter que ter uma dedicação. E aí, essa dedicação, quanto maior ela for, melhor vai ser para o desenvolvimento dos filhos, né? A Sil aqui falou que tá adorando as dicas. Ah, que bom, Sil. Eu espero que ajude, né? Então,
tentar me planejar para pelo menos uma meia hora por dia eu sentar, conversar, jogar, né? Ler um livrinho antes de dormir, né? Às vezes eu não tenho livro, ou então já li todos os livros. Inventa história, gente, vamos inventar. Mistura as histórias, né? Então, às vezes, a gente nem precisa ter tanto recurso, né? Com coisinhas poucas, a gente consegue fazer coisas em casa mesmo. Sem precisar ter muito dinheiro, né? Uma coisa super legal e que a gente pode também fazer com a criança, que é baratinho. Eu só preciso de água e sabão, bolinha de sabão, né? Então, ficar um tempo ali fazendo bola, a criança adora. E a bolinha de sabão é legal porque ela ajuda a criança a treinar a respiração, que em momentos de medo, de ansiedade, de raiva, então, treinar a respiração, né, que é um inspirar e expirar com calma, é super importante. É uma estratégia muito legal para esses momentos. Então, eu gosto de trabalhar com as crianças, da gente treinar essa respiração do inspirar e expirar com bolinha de sabão. E a gente não precisa de nada, a gente precisa de um copo, sabão e água e um canudinho, né? Que é coisas que a gente tem em casa. A gente sempre tem alguma coisa disso em casa. E aí ficar um tempo ali soltando bolinha, e aí pode ver quem consegue soltar, fazer bola grande, quem consegue soltar várias bolas, né? No mercado tem os próprios potinhos já prontos para fazer as bolinhas de sabão, tem os que tem um monte, né? Dá para fazer um monte de variação. Então tudo isso são recursos que a gente tem em casa e que a gente pode passar uma tarde fazendo isso, né? Mas às vezes a criança sozinha ela não vai ter vontade de fazer. Por isso, então, dá a importância da gente incentivar, da gente estar junto, da gente, em algum momento, fazer isso junto com a criança, né? Então, a minha dica é a gente, então, entender que a tecnologia, o online, tudo isso veio para ficar na nossa vida, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Vão ser competências importantes no futuro para as crianças, saber lidar com tudo isso, né? Então faz parte, mas isso não quer dizer então que tem que ser um uso indiscriminado, sem controle, sem limite. Então limitar o tempo que a criança vai passar nessas telas, né? Então se é um momento de atividade obrigatória, de aula da escola, então quanto é esse tempo? E a atividade de lazer? Então é uma criança que gosta de joguinho? Tudo bem, mas então quanto tempo ela vai ficar nesse joguinho? E é importante que isso seja combinado com a criança, de preferência antes. Então, você vai, então agora você pode brincar, você pode jogar, você pode fazer, mas você vai ficar até tal hora, você vai ficar tanto tempo no joguinho. Dá pra ativar o alarme, por exemplo, né? Então, eu configuro o alarme, tocou o alarme e a gente encerra, tá? Então, essa que é a ideia. E aí, quando eu não tiver no celular, então eu preciso ter as atividades dirigidas que a gente tem, que a gente fala, né? Então, o que vai ser feito? O que eu posso fazer? Né? Eu preciso então ajudar as crianças a ter essas alternativas, senão o celular acaba sendo a única coisa que ela tem para fazer, ela não vai querer mesmo sair do celular, para tirar vai ser um problema. E aí, para encerrar então as minhas dicas, a minha última dica é o meu canal no Telegram, Psiângela e as crianças, tem o link na minha bio, então, para esse canal. Eu tô sempre colocando lá algumas dicas, então, de atividades que a gente pode fazer com as crianças, atividades simples, né? Tem lá já algumas dicas que eu coloquei, que é de um joguinho, um conjunto de cartinhas que é anti-tédio, chama joguinho anti-tédio. Né? Então, eu coloquei algumas dessas cartas lá, que são atividades, então, do dia a dia, que a gente pode fazer a qualquer momento, e que, então, são ideias, né, de como que a gente pode fazer. Oi, Gé, tudo bem? Bom dia. Tô acabando aqui a minha live, então, de dicas, né, de como tirar o filho do celular. Tava falando aqui do meu canal, que eu tenho lá, que eu tenho tentado colocar várias dicas, né, de atividades para ser feitas com as crianças. Atividades então que dá para fazer sem precisar do celular. E então tédio, nossa, travou aí, voltei. Do joguinho anti-tédio que tá lá no meu canal do Telegram, Psiângela e as crianças, né? Então eu coloquei alguma dessas dicas e tô sempre colocando outras dicas lá de coisas que a gente pode fazer com as crianças. Então o celular veio para ficar, mas então o que a gente pode fazer fora do celular, que são coisas muito legais. Ai, obrigada, Gé!
Gente, era isso que eu tinha pra falar. Eu espero que as dicas tenham ajudado vocês. Se vocês quiserem mais dicas, vai mandando no meu direct, vai mandando aí, que eu tô sempre tentando então fazer essas lives assim. Tô testando esse horário agora do sábado, né, pra ver se é um horário legal. E tô sempre então tentando fazer dicas, fazer esses vídeos aqui, colocar material lá no canal para ajudar então os pais, os cuidadores, os profissionais de crianças, todo mundo que trabalha com criança, pra gente então saber como que a gente lida com as situações, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um desafio para todos nós, né? Gente, obrigada pelos comentários aí. Se você achou que é legal esse vídeo, que outras crianças, outros pais, né, de crianças podem se beneficiar disso, tem esse aviãozinho aqui, ó. Manda para alguém que você acha que pode precisar dessas dicas aqui, que pode se interessar, ou então eu vou salvar também, vou subir no YouTube esse vídeo aqui também. Então, se alguém que não tem Instagram, mas que você acha que precisa ouvir tudo isso, você pode também mandar o link no YouTube lá para ele também. E aí vamos nessa, vamos seguindo nessa, e eu vou tentando sempre colocar alguma coisa aqui que possa ajudar todo mundo, tá bom? Obrigada, gente, beijo, tchau!